Então, começando agora, eu vou te falar para você 7 dicas para que você consiga sobressair no marketing digital. Mas são 7 dicas valiosíssimas. Então, se você tiver condição, pega papel e caneta, anota, tá legal? Anota isso, porque isso vai fazer diferença na sua estratégia. Tá legal? A primeira coisa que eu quero passar para você, chega de ações isoladas. Você precisa parar com esse negócio de fazer ações isoladas. Ah, eu vou fazer uma campanha no Facebook e não vou fazer no Instagram. Eu vou fazer uma campanha no Instagram e não vou fazer no Google. Ah, eu só vou ter um site e não preciso de rede social. Ah, eu só preciso de vender para as pessoas no WhatsApp e não preciso mexer com tráfego pago. Esse tipo de coisa vai fazer você correr muito tempo testando ideias. Essa atitude de você ficar testando ideias vai fazer você perder o seu tempo. Então, uma das coisas que você precisa saber que não dá para você continuar com ações isoladas. Tá legal? Segunda coisa que eu quero te falar, que sim, os seus clientes, eles estão no digital. Não sei se você para perceber, mas quando você para em um local, de preferência público, que você tem a oportunidade de ver, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é sacar o celular e mexer. E nisso, pensando nisso, aonde você imagina que está a atenção das pessoas? Se por um acaso você, com a sua publicidade, imagina que a atenção das pessoas está hoje numa televisão, que está hoje em um panfletinho que você entregue por aí, pode ser que sim. Só que em uma taxa de porcentagem muito elevada, a atenção das pessoas está no digital. Então, igual eu falei em um vídeo anterior relacionado à identidade digital, ou você entende que os seus clientes eles existem no digital, só está faltando você. Então, dá um jeito de criar a sua identidade digital, se você ainda não tem, mas se você tem, desconsidera, tá bom? Mas a realidade é que você tem que continuar construindo essa identidade digital para que realmente fique cada vez mais forte a sua marca, mais conhecido como branding. Tá legal? Terceira dica que eu venho passar para você é que se tem uma pessoa que dita as regras nesse ecossistema digital, essa pessoa é o consumidor. E justamente pensando nessa hipótese, dificilmente você vai discordar disso. E se por um acaso você discordar disso, não vai demorar muito para você perceber que o Ramon tem razão. Não, estou falando a verdade, que é a ordem das coisas. Em uma mídia tradicional que estava simplesmente fechada dentro da televisão, quando eu abaixo a cabeça, é porque eu estou contando nos dedos, tá? Uma mídia tradicional, dentro da televisão, quem está no controle da situação da mídia, atualmente não é o consumidor. Os proprietários dessas mídias, assim como donos de rádio. Agora, uma publicidade onde ela não é bem aceita, ela passa desapercebido aos olhos da audiência de um consumidor online, é claro que ela não vai muito longe. Você entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, é coisa que logo você vai entrar num acordo e você vai ver que é verdade. A quarta dica sobre a estratégia do marketing digital, a sua melhor escolha que você possa fazer hoje como uma estratégia de negócios é aderir ao mercado digital, ao marketing digital. Ah, Ramon tá falando isso só por causa que ele quer vender a ideia dele. Não, na realidade, a minha intenção para que eu faça esse vídeo
me desprenda o meu tempo para fazer isso daí, é porque eu luto pelo seu sucesso, é porque eu acho que o mercado digital é uma tendência, e é uma tendência fortíssima. Eu uso falar para os meus clientes que muitas vezes, qual que seria mais interessante? Falar para quem não quer escutar ou você falar para uma pessoa que quer ouvir a sua publicidade? Em outras palavras, essa é a grande vantagem do marketing digital. Na mesma medida que você, empreendedor, está criando uma publicidade porque o seu interesse é oferecer um produto para alguém, você vai descobrir que a sua publicidade muito bem encaminhada vai de encontro com quem está procurando. E isso faz toda a diferença na questão de você estar encaminhando os seus recursos. Você entendeu? Então, pensando nessa hipótese, você não vai ficar falando, direcionando publicidade, enchendo a cabeça de quem não quer escutar. Então, o seu consumidor online, ele já procura o seu produto, ele já procura o seu conteúdo e você quer oferecer. Então, aí nesse caso vai juntar o útil com o agradável, você entendeu? Então, aí pensando nessa hipótese, a chance tua de sucesso para que você consiga direcionar uma melhor publicidade é ainda maior, tá legal? Agora, o quinto passo da sua estratégia do marketing digital, que tem alguns tipos de investimentos que geralmente algumas pessoas e empresas fazem, que na realidade não é investimento no marketing digital. Porque isso vai levar em consideração justamente para aquelas ações que estão agindo de maneira isolada. Quando você constrói um site e está fazendo isso porque falaram que vai dar certo, é preciso entender o motivo de você estar tendo esse site. E só lembrando, um site ele não é uma coisa barata, assim como um login, um perfil nas redes sociais, que basta que você faça um cadastro, já existe. Um site, ele demanda tempo, ele demanda dinheiro, demanda esforço, muita criatividade e muito planejamento. Então, ele vai fazer valer na medida com que você consiga compreender que justamente esse site ele vai fazer parte da sua estratégia e ele é uma ferramenta útil. Afinal de contas, você gostaria de desprender no mínimo R$3.000 para que um site seja feito, um site que não haja tráfego de pessoas, um site que não gere visitas, um site que não venda nada, um site que não ofereça nada. Isso é um desvio de recurso muito grande. E já pensando nessa hipótese, também quero falar para você que às vezes uma rede social não vai resolver o seu problema, porque também seria uma ação isolada. Da mesma forma que somente uma publicidade através de um link patrocinado pode ser que gere resultado, mas também seria uma ação isolada. A minha intenção para que eu esteja te passando essas dicas é que você consiga estar criando uma estratégia, um plano A, depois do A pula para o B, C, D, sabe assim? O que acontece é que o consumidor online, ele tem um tipo de comportamento que a gente vai falar sobre isso daí logo após essa série desses passos que eu estou te falando, que você vai acabar compreendendo que o comportamento do consumidor, a ação vai pedir uma reação. E na medida que essa ação pedir uma reação, vai cair numa frase que às vezes eu costumo comentar, que toda necessidade pede uma melhoria. Tá legal? Então, ações isoladas, que é o que eu falei na primeira dica, tá? Então, tem certos tipos de investimento que não são investimentos válidos para a sua estratégia de marketing digital. Bom, então a sexta dica que quero passar para você é que, diante algumas publicidades que eu tenho acompanhado, eu tenho percebido que muitas e várias pessoas estão direcionando as suas publicidades
mas uma publicidade trocando só o nome, com um termo diferente, com um produto velho, com um termo novo. Um exemplo, houve uma empresa e simplesmente foi falado assim, ó, eu quero oferecer para você o site 2.0. Sabe o que é um site 2.0? Mas a realidade é que isso é o quê? Isso é uma lorota. O que diferencia um site do outro é a programação que é alocada ali. É o código PHP, é a parte inteligente, funcional do sistema que você vai estar direcionando, que isso entra na parte de agentes digitais. Tem uma aula dessa falando no YouTube. A intenção aqui é sobre marketing digital, mas falando sobre site, o que vai diferenciar um site do outro é a linguagem de programação que está incluída ali. Se tem um código JavaScript ou não, se tem uma animação em Flash ou não, se tem uma folha de estilo mais padronizada, se usa certo tipo de imagem mais renderizada, se os tamanhos das imagens estão no tamanho certo. Um detalhe importante, se o seu site ele tem a possibilidade de rodar em um dispositivo móvel, em um celular, que isso faz toda a diferença. Afinal de contas, a maioria das pessoas que tem acessado uma publicidade acessa com um dispositivo móvel. Tá bom? Então, assim como a última dica que eu já quero te dizer, e é muito interessante que você, primeiro, antes de tomar qualquer ação na sua estratégia de marketing digital, primeiro que você valorize esse espaço, tempo que você vai estar direcionando para os seus estudos. Na medida com que você tiver um pouquinho de paciência e entender mais a fundo como é que funciona essas estratégias, gradualmente eu vou estar postando aulas semanais falando sobre exatamente isso. E a intenção é que você realmente compreenda que uma estratégia ela não é construída da noite para o dia, da mesma forma que demanda tempo, e esse tempo que de repente vai ser demorado para que esse planejamento, onde eu falei que o planejamento é uma forma de facilitar a execução disso tudo, tá? Isso vai te orientar e vai ajudar você bastante para que você consiga compreender as formas, mas dê valor mesmo nesse período de estudo. Como uma segunda parte dessa dica, dessa última dica, quero falar para você que planeje-se, dê atenção aos recursos que você tem. Se você porventura tem um recurso que está realocado em uma certa ferramenta paga, eu falo de ferramenta paga porque quando a gente trata de trabalhos, precisamos ter sim uma caixa de ferramenta, mas tratando-se do mundo digital, o que seria exatamente uma ferramenta? De repente, um conhecimento é uma ferramenta. De repente, certos tipos de templates, fotos prontas, onde você pode simplesmente mudar o nome, mudar só algumas coisinhas, são ferramentas, tá? Então, planeje-se, realoque certos tipos de recursos para que você tenha disponível esses recursos para que você use no melhor momento possível, que na medida com que você precise tomar uma certa ação, onde essa ação demande um pouco mais de força, para que na medida que essa publicidade sua ela necessite de um maior alcance, você tenha recurso para estar desprendendo para que aconteça dessa maneira.